Fluminense finaliza a contratação de jovem promessa e temos novas informações sobre alvos do Fluminense no mercado da bola, posições, prioridades, e também teve portal revelando um nome sondado pelo tricolor, mas que, ao meu ver, infelizmente, o Fluminense não vai dar seguimento na sua contratação. Muita informação nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar aí muito do Flusão. O Fluminense acertou a contratação de uma jovem promessa que chega a princípio para o Sub-17 tricolor. A apuração aqui da Central Fluminense, através do nosso repórter Wilson Forte, dá conta de que o Flusão fechou a contratação do meio-campista Vitinho. Vitinho estava no Santos, nascido em 2009, chega para o Sub-17 tricolor. Vale frisar aqui que o jogador já estava desde o começo do ano treinando em Xerém, mas ainda precisava se acertar, né? Entre Santos e Fluminense ali, o próprio jogador precisava ver esse acerto, então ele não era ainda oficialmente um atleta do Fluminense. A negociação agora já se encerrou com um final feliz, né? Um final positivo, e o Vitinho é reforço para as categorias de base do Fluminense. O tricolor fica com 70% dos seus direitos econômicos, o Santos fica com 30% do valor do jogador. E o Vitinho, inclusive, participou já de atividades hoje lá no CT Carlos Castilho, né? Teve um treino com jogadores que estão se recuperando, como é o caso do Keno, por exemplo, Canóbio e tudo mais. O Vitinho participou dessa atividade com diversos jogadores ali do Sub-17, Sub-16 também do Flusão. Então seja muito bem-vindo ao Flu, mais uma contratação tricolor nessas captações que o Flusão faz para as categorias de base. Torcer aí pro Vitinho se desenvolver bem, quem sabe a gente não vê ele muito em breve no profissional tricolor. Agora voltando para os alvos do Fluminense na equipe profissional, tem informação do GE sobre prioridades do Flu no mercado da bola. A gente já vai falar sobre isso, só antes deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Reginaldo Eduardo, de Conceição de Macabu, pro Luizinho, de Soledade, em Minas Gerais, pro Carlos Alberto, de Guapimirim, pro Milton Frank, de Ipanema, Minas Gerais, e pro Carlos Alberto, de São Luís, do Maranhão. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense. Convite mais do que reforçado para você que tá aqui nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Vamos falar dessa informação do GE, porque eles publicaram agora sobre prioridades do Fluminense no mercado da bola. Não é segredo para ninguém, o próprio Mário Bittencourt falou abertamente no podcast do O Globo que ele participou, que o tricolor busca principalmente reforços do meio para frente. Depois até saiu uma notícia do GE de que o Fluminense também busca um zagueiro canhoto para disputar a posição com o Juan Pablo Freitas, mas o objetivo maior do Fluminense é, de fato, contratações do meio para frente, onde o Renato Gaúcho entende que o time precisa de mais opções, de mais qualidade no plantel. E o GE traz pra gente que a prioridade maior do Fluminense é a contratação de um atacante de lado. Algo muito pedido pela torcida, né, que não está satisfeita com as opções que a gente tem, é um jogador para ser centroavante, né, para disputar essa vaga de titular com o Germancano. O Everaldo não vem agradando a torcida tricolor, é um dos nomes que a torcida mais pega no pé, mas tem sido titular já que o Cano estava se recuperando de lesão, embora tenha informações que ele vai estar disponível para jogar contra o Borussia Dortmund na estreia do Mundial. Apesar disso, o Renato Gaúcho confia no Germancano para a posição e não busca, né, ele não pede para o Fluminense a contratação de um reforço, um centroavante como reforço. A ideia do Renato, na verdade, é trazer um atleta que consiga ser esse atacante de referência, possa jogar por ali, mas que também exerça outras funções, jogue pelo lado do campo e tudo mais. Isso faz bastante sentido, né? Até pelo Nico Lopes, né? Eu ia falar a contratação do Nico Lopes, mas ele não foi contratado, né? Acabou que ele não veio pro Fluminense, mas foi um jogador que o Fluminense tentou sim, negociou bastante a sua contratação, e ele tem muito essa característica, né? Não é um jogador que me agrada, tá, gente? Mas é um cara que pode jogar ali como um segundo atacante, atrás de uma referência e tal, sabe finalizar, pode fazer uma função de um camisa 9, claro, com características diferentes, né? O Everaldo, por mais que a gente critique e tudo mais, ele tem uma característica bem clara, né? Um jogador mais alto, forte, pra fazer um pivô, uma bola aérea.
Nico Lopes não teria isso, mas é um cara que pode jogar de 9, pode jogar de segundo atacante. Eu não acho que renda bem, mas poderia jogar ali caindo pelos lados do campo e tudo mais. Então, assim, isso ilustra bem esse perfil de contratação que o Renato Gaúcho está querendo. Pode chegar alguém para jogar de centroavante, mas não é um centroavantão clássico ali, né? Não é essa a prioridade do Fluminense. Prioridade, volto a falar, né? Informação do GE, é um atacante de lado. Central já tinha, quem acompanha o Central Fluminense já sabia disso, né? A gente já tinha trazido essa informação há algumas semanas, de que atacante de lado era uma das grandes prioridades do Flu. Falamos no vídeo de mais cedo aqui, né? Notícias saindo sobre o atacante Jefferson Soteldo, hoje no Santos, 27 anos, é um nome que o Fluminense negocia. Alguns jornalistas falaram que a negociação está muito avançada, o Soteldo está próximo de ser reforço do Flu. Por outro lado, o Lucas Musetti, que cobre o Santos lá no All Sport, disse que a grande questão é financeira, o grande entrave ali para que o Soteldo venha para o Fluminense, e que o dirigente do Santos teria falado com ele que acha muito improvável o Fluminense chegar nesse valor de contratação que o Santos exige pelo jogador. Então, fica em aberto aí essa situação, vale lembrar, é importante sempre reforçar isso, tá, gente? O Fluminense viaja hoje à noite pro Mundial de Clubes, viaja hoje para os Estados Unidos. E aí, outra coisa importante, o Fluminense divulgou de maneira oficial hoje a lista de inscritos para a competição. Outra informação que quem acompanha a Central Fluminense já sabia, em primeira mão, o Fluminense inscreveu 31 jogadores na competição. O máximo de atletas que pode ser inscrito é 35. Então o Fluminense deixou 4 vagas em aberto ali, que podem ser preenchidas com reforços. Quando a gente diz podem, não é uma certeza que o Fluminense vai contratar 4 jogadores, mas tem essas 4 vagas que podem ser preenchidas com reforços, ou podem, né, colocar algum jogador jovem na base ali, mas é bem improvável porque o time já está viajando, né? O jogador jovem ele sairia aqui do Brasil para ir lá para completar esse elenco do Fluminense. Então, deixa essas 4 vagas em aberto. A gente tentou contato ali com pessoas dentro do Fluminense para confirmar, olha, o Fluminense ter postado isso de maneira oficial, essa lista de relacionados, está nas redes sociais, está no site do clube. Isso significa que não vai vir reforço para o Mundial, o Fluminense não vai fazer nenhuma contratação para essa competição. A gente não conseguiu essa resposta, mas fica aí um sinal no ar, né? O Fluminense anuncia oficialmente essa lista de relacionados. Voltando a falar dessa questão do atacante de lado, a gente acabei de falar do nome do Soteldo, né? Um nome bastante comentado aqui, tem negociações sim com o Fluminense e tudo mais. Outro jogador que foi sondado pelo Flu, também nessa característica, nessa posição, foi o Elinho. O Elinho hoje está no Toluca, do México, mas jogou as últimas temporadas aqui no futebol brasileiro pelo Bragantino. O GE trouxe pra gente que o Tricolor sondou a sua situação no futebol mexicano, tinha interesse em contratá-lo, mas após a resposta do Toluca, o Fluminense entendeu que o investimento era inviável. Famosos valores assustam, né, gente? Os valores assustaram o Fluminense e eu considero, sinceramente, isso uma grande pena, tá? Porque eu acho o Elinho um ótimo jogador. As temporadas que ele fez no Bragantino, ele era uma das principais peças. Se você pega o ano passado que o Bragantino brigou para não cair, muito se deu essa briga contra o rebaixamento pela saída do Elinho e também do Léo Ortiz do Flamengo. 2 dos principais jogadores da equipe saíram e o time despencou de rendimento. Então, assim, é um cara de muita qualidade. É um ponta veloz, driblador, mas que finaliza muito bem, chuta de fora da área, né? Eu lembro dele metendo um golaço já contra o Fluminense, inclusive. É um cara que tem muito essa característica, eu acho que agregaria demais no elenco do Fluminense. Infelizmente, os valores assustaram e o Elinho não vai ser reforço do Flu nessa janela de transferências. Outra informação sobre contratações vem do Vitor Lessa, lá do Jornada KTO 1902, jornalista que cobre aqui o Fluminense. E ele fala que o Renato Gaúcho pediu até 3 reforços, mas esses reforços não necessariamente chegam pro Mundial. A gente sabe que o Soteldo, por exemplo, é um pedido do Renato. O Renato trabalhou com ele ano passado no Grêmio. Tem até uma declaração curiosa, né? Numa entrevista coletiva, o Renato falando do Soteldo disse que o único problema do Soteldo é que ele é baixinho, né? O Soteldo tem 1,60 de altura. O Renato disse naquela altura que se ele tivesse 1,80 de altura, nem o exército do Maduro conseguiria segurar o Soteldo, né? Ele com mais altura, mais força, seria ainda melhor do que ele é na concepção do Renato. O Vitor Lessa traz pra gente, portanto, então, que o Renato pediu até 3 reforços, mas eles não necessariamente chegam pro Mundial. Gente, aí a gente precisa pensar aqui, tá? Isso eu não tô fazendo juízo de valor, eu tô falando uma coisa bem objetiva. A gente tá no dia 6 de junho. A estreia do Fluminense na competição é no dia 17. O Fluminense viaja hoje para os Estados Unidos. De fato, é muito pouco tempo viável para um jogador chegar, treinar, participar ali das atividades com o Renato Gaúcho para poder jogar contra o Borussia Dortmund,
Aí vamos pensar, o Mundial, a primeira fase, ela acaba o último jogo do Fluminense dia 25 de junho. É muito pouco tempo, né? Então assim, eu tô começando a achar, e isso é um achismo meu, tá, como torcedor, e achismo é diferente de desejo, porque eu não acho que deveria ser dessa maneira. Mas tô começando a achar que, de fato, pro Mundial de Clubes a gente vai com essa galera aí. Vai com essa galera aí que a gente já tem no elenco tricolor. O Vitor Lessa fala, né, que o Fluminense está buscando, sim, contratações, está buscando reforços, mas a tendência é que diversas delas se concretizem somente em julho. E aí é importante, né, frisar aqui o que está acontecendo. A FIFA fez uma janela de transferência especial para o Mundial. Essa janela abriu dia 1º, fecha dia 10 de junho. É uma janela especial para o Mundial. E tem a janela de transferências normais, que vai ser lá em julho, né, tem essa janela. Então, a possibilidade de que o Fluminense não consiga contratar ninguém agora e efetue as contratações em julho, após o Mundial, visando ali segundo semestre do Brasileirão, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, etc e tal. Então é uma possibilidade. 3 reforços até, né? Tem o Soteldo que o Fluminense já negocia. Vamos ver as outras frentes que o Fluminense vai no mercado trabalhar para tentar reforçar essa equipe, com a possibilidade, né, de acabar não levando ninguém para o Mundial. Aliás, acho que vale aqui, né, um espaço para uma crítica. A janela de fato é muito curtinha, tem pouco tempo hábil para você negociar, mas sabendo disso, né, a gente sabe dessa janela, desse prazo há muito tempo. Eu acho que o Fluminense deveria ter se antecipado, né? Deveria estar começando as conversas, porque negociação de jogador não é simples não, tá, gente? Não é? A gente joga videogame, aperta lá um botãozinho, oferece um valor, o time aceita ou recusa, no máximo faz uma contraproposta, você aceita ou recusa. Não é assim na vida real. Na prática, a negociação é uma coisa muito mais arrastada, demora e tudo mais. Mas já deveria ter começado esses movimentos um pouco antes, para daí, quando essa janela abriu agora, no dia 1º de junho, a gente já ter nomes engatilhados ali para assinar com o Fluminense e reforçarem para o Mundial. Bom, não aconteceu, time viajando hoje, parece que a gente vai jogar a competição sem reforço, né? Vai ser com a galera que tá aí fazendo esse primeiro semestre sob o comando do Renato Gaúcho. Quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense. Você acha que a gente precisa de quantos reforços para o segmento da temporada? Comenta aqui embaixo então pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.